Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro 36 Perguntas que Mudaram o que Sinto por Você, da Vicki Grant. Vamos lá? Bom, gente, lembrando que se caso você tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar o link de compra aqui pelo site da Amazon e comprando por esse link você ajuda muito o canal com uma pequena comissão que o site gera pra mim. Bom, gente, aqui então a gente vai conhecer a história da Hilde e do Paul, tá? A Hilde, ela tá passando por umas coisas na sua vida, o relacionamento dos pais dela não anda bem. Então ela não tá muito bem consigo mesma, então ela resolve, por conta disso, também pra se descobrir e se estudar, assim, ela resolve participar de um experimento que diz que depois de responder 36 perguntas juntamente com um parceiro nesse experimento, você vai adquirir um certo sentimento pelo parceiro que você está ali respondendo as perguntas. Então ela vai ficar interessada porque ela gosta dessas coisas de psicologia, de mente, enfim, do amor, e ela vai resolver então entrar aí para conhecer um pouco sobre este estudo aí a ser analisado. E aí, do outro lado, nós temos o Paul. O Paul também vive uma vida difícil. Ele tem alguns segredos também que a gente vai descobrindo no decorrer do livro, em questões familiares, questões de sua mãe, questões de sua vida. Ele é muito fechado, ele é aquele bad boy, assim, turrão, sabe? Ele tá ali porque o projeto oferece para quem se voluntariar para responder as perguntas $40. Ele precisa de dinheiro, então ele vai se voluntariar para responder essas perguntas ali pelos $40. Os dois são exatamente o oposto, gente. Ela é toda faladeira, ela é toda espevitada e ele é mais fechado, ele é mais direto, assim. E quando começam, então, essas perguntas a serem feitas, sabe? A gente vê como a diferença entre eles faz com que seja uma coisa muito mais complicada do que aparentemente era pra ser. Era pra eles dois sentarem um de frente pro outro e simplesmente perguntar e responder e acabou. Só que a Hilde consegue transformar isso literalmente em um... Não sei, gente, não sei explicar, como se fosse um confessionário, assim. Ela começa a falar coisas da vida dela, ele começa a ficar irritado, porque ele só quer que ela responda, que ele quer acabar aquilo ali logo pra pegar o dinheiro e ir embora, sabe? Então, assim, ele fica desesperado, mas acontece que com o passar das perguntas a gente vai ver que os sentimentos vão ser mudados, né? Que, independente deles terminarem ou não aquele estudo ali, alguma coisa vai sair de diferente dentro daquela sala. É basicamente assim que eles se sentem um pelo outro. Vão acontecer várias coisas aqui no meio, gente, eu não posso ficar falando muito que seriam spoilers, tá? O livro é bem rapidinho, ele é todo narrado como se fosse assim, no decorrer das perguntas, quando as perguntas são feitas, a gente vai ver como se fosse uma troca de mensagens, né, que é o diálogo deles ali no momento que a pergunta está sendo feita. Então vai passar rapidinho, tem uns desenhos aqui, tem e-mails, troca de e-mail, mensagem no Facebook. Então é uma leitura bem dinâmica, bem rapidinha e jovenzinha, assim. Ela é uma história que vai fazer você dar risada, que vai fazer você se envolver ali no momento que você tá lendo e que no final vai te deixar um quentinho no coração e ok. Foi uma leitura que eu gostei de fazer. É uma leitura que, assim, eu achei que ia envolver mais, assim, adentrar mais sobre esse estudo que tá sendo analisado ali, né? Sobre como vai ser, como isso vai afetar eles, o estudo, as perguntas. Algumas perguntas eu realmente não consegui entender o sentido de ter ali a pergunta, tipo, tá, e o que que isso tem a ver? Como que isso vai fazer eu gostar do cara? Ou o cara gostar da menina, sabe? Então algumas coisas ficam meio... Oi? Mas é um livro de leitura, assim, gostosa, rapidinha, pra você que é jovenzinho, que tá começando a ler livros, assim, que tá começando a entrar né, no mundo da leitura. É um livro que vale a pena por ser dinâmicos, né, tendo todas essas ferramentas, assim, diferentes dentro da leitura, e também por conta das coisas que falam aqui. A gente tem assuntos mais delicados também, principalmente relacionados às famílias deles, os segredos que eles escondem, que eles não querem contar um pro outro logo de cara, assim, quando eles começam a conversar. Então eles escondem algumas coisas que são assuntos delicados, assim, são assuntos, assim, que é complicado da gente ler, de viver principalmente, então é legal, é interessante dar uma chance por conta disso. A gente fica curioso, principalmente pra ver em relação ao que vai acontecer com a família da Hilde ali, porque ela é como se fosse a mãe pro irmão dela. E por quê? O que que aconteceu que os pais estão vivendo uma tensão muito forte entre eles? O que que pode ter acontecido? O pai, enfim, tá problemático e ela se vê responsável pelo irmão, sabe? Ela se vê tendo que cuidar dele mesmo. Ela terminou a escola, se eu não me engano, ela terminou a escola já. E aí ela basicamente se sente na obrigação de cuidar do irmão dela por conta das coisas que estão acontecendo na sua casa, né? E do Paul a gente não vê muito, porque a gente vê basicamente o livro sendo narrado pelo ponto de vista dela, quando eles não estão conversando, né, fazendo as perguntas, então a gente vai ver só o ponto de vista dela mesmo. Então com o Paul a gente fica em alguns momentos sem entender, assim, por que que ele tá agindo de algumas formas, mas depois tudo se esclarece no final e é uma leitura gostosinha,
jovenzinha. E ó, deem uma chancinha porque vale a pena sim. Bom, gente, então essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like pra me ajudar na divulgação e se inscreve no canal se você for novo por aqui, que logo logo sai mais atualizações pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos, tchau, tchau.